Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 15 de maio de 2018, 17 horas e 27 minutos. E eu convido a todos para assinar o informe cenário. Eu envio sempre perto do horário da abertura do mercado à vista, por volta ali de 10 horas, um pouquinho mais cedo, um pouquinho depois. Só entrar no nosso site, colocar nome e e-mail, um cadastro simples, rápido, você começa a receber a partir do dia seguinte, porque nós automatizamos um processo, é um robozinho que faz esse trabalho de captar teus dados e colocar na nossa base. E para quem acompanha aqui o canal, pessoal, se inscreva, compartilhe com as suas redes sociais, com o pessoal que gosta do mercado financeiro. A gente procura sempre ter um foco meramente educacional, trazendo conhecimento, estratégias, compartilhando a cultura da renda variável. Então compartilhe, deixe o like se possível e seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Em junho, na primeira semana de junho, nós vamos ter uma novidade antes da Copa, uma iniciativa educacional para você operar bem durante o mês de junho e de julho. Muita gente vai estar de férias, o mercado vai estar disperso, vai ser época de oportunidade. Então, provavelmente no dia 5 de junho à noite, a gente vai ter um evento muito legal e eu vou começar essa divulgação em breve quando a minha equipe tiver com o material pronto, tudo definido, eu libero para vocês. Serão vagas limitadas, né? Eu sempre costumo trabalhar com chat nesses eventos, então eu gosto de interagir, de responder o pessoal, dar atenção. Eu tenho sempre trabalho com turmas limitadas e eu vou divulgar primeiramente aqui para nossa base, evento gratuito, que fique bem claro, ok? A divulgação deve começar em 2 ou 3 dias aí. E, como é de costume, vamos começar pelas criptomoedas, pessoal. Hoje um pregão de queda, eu falava com um aluno de manhã, ele perguntando, professor, o Bitcoin deve bater nos próximos dias 9.700 dólares? Eu falei, olha, pode até bater, mas não nos próximos dias, porque nós estamos num processo de correção, né? Então a correção deve continuar, é o caminho mais provável e aqui está. Está ali na área de comentários, eu coloquei isso na parte da manhã, né? Então por que eu respondi isso ao aluno, né? Qual que foi a razão que me levou a fazer esse comentário naquele dado momento? Se a gente observar o Bitcoin aqui, o gráfico diário no terminal Cartesia, ele vem de uma tendência de baixa no curtíssimo prazo, né? Topos e fundos descendentes. E a gente sabe que o ponto decisivo aqui é a própria LTB, né? Que o mercado tocou 2 vezes nos pregões de ontem e de sexta-feira, ok? E a gente pode considerar também a mínima desses pregões, né? 8.395 dólares e 8.368 dólares aqui. Então, eu até inclusive afirmei ontem, sempre expondo a minha opinião, ela pode estar certa, ela pode estar errada, mas a minha opinião é que essa região vai ser perdida e nós teremos teste dos 8.000 dólares. Então, nós estamos num processo corretivo que deve perdurar por mais 1 ou 2 pregões. No caso do Ether, pessoal, um pregão de queda também, né? O Ethereum, topos e fundos descendentes no curtíssimo. Eu comentei que eu acreditava no novo teste dos 709 dólares aqui na perda e no teste deste fundo a 670 dólares. Eu acredito que venha pelo menos a 650 dólares o Ethereum testar essa região como suporte. Então teríamos também como Bitcoin mais 1 ou 2 dias de queda. O Ripple ele tem um gráfico mais complicado pelo valor que ele apresenta nos negócios, né? Agora 71 centavos de dólar. Eu acho que esse ponto vai ser testado e vai ser perdido, 65, e acho que joga talvez o Ripple aqui a 58, 59 centavos de dólar. Podendo até formar um ombro, cabeça a ombro, então 58 para mim, 59 seria um alvo bem provável para ele. E no caso do Bitcoin Cash, né, ele já tem uma configuração de baixa mais clara, né? Abaixo de uma LTA, a média de 5 bem apontada já para baixo, um gap fechado, a perda de um 569 e um 560, né? O 569, essa região 560, a cabeça do pivô que falhou. E eu acho que ele vem testar no mínimo essa região aqui, ó. 1.246 dólares, ou quem sabe aqui 1.273, então ainda teria algum espaço para cair também. Ok? Vamos estudar aqui a Bolsa de Xangai
ver como é que foi o fechamento na Europa, aquela sequência que a gente faz comumente, né? Então vamos dar uma olhada aqui como é que foi o fechamento do continente europeu. Não houve fechamento único, ok? Xangai fechou em alta. A única bolsa da China que fechou em alta foi Xangai. E as bolsas europeias sem direção única. Eu acredito que amanhã de manhã vai ter queda na Europa, porque as bolsas americanas aceleraram a baixa depois do fechamento no velho continente, então eu acredito em baixa para amanhã. Se a gente observar aqui o índice DAX, que é da Bolsa de Frankfurt, houve uma leve queda, mas eu acho que amanhã vai cair mais um pouco. Eu acredito, tanto Europa e Estados Unidos, pelo menos a quarta e a quinta-feira de queda, de repente a briga vai ser na quinta, né? Amanhã de queda, quinta iniciando o pregão em baixa. E por enquanto nós temos uma correção no tempo, pessoal. A correção no tempo nada mais é que uma correção tênue, né? Ela não é uma correção aguda, né, que busca um suporte específico, que o mercado vai rasgando mínimas de vários pregões anteriores. Ela corrige no tempo de uma forma modesta, né, uma forma discreta, e a média muitas vezes é que sobe para encontrar os preços, né? Então acredito na quantidade da correção no tempo, mas amanhã num pregão baixista moderado, digamos assim. E falando da Bolsa de Xangai, né, que a gente acompanha diariamente, está seguindo um caminho natural, bem previsível, né? Esse padrão gráfico aqui de de fundo duplo com um rompimento falso de um fundo anterior é muito forte, né? Ela tem potencial para vir a 3.220, é para lá que ela caminha. Teremos sim correções nesse meio tempo aí, mas no meio do caminho, né, encontrará obstáculos a Bolsa de Xangai, mas ela vai chegar no mínimo aqui, podendo até esticar um pouco, fechar esse gap. Ok? Tomar minha água aqui. E aí, vamos para as bolsas americanas. Hoje um pregão de queda, né? Nós temos queda no exterior, né, nas bolsas americanas. Vamos dar uma olhada aqui primeiro no Dow Jones. Uma queda de 0,78, né? Eu comentava com vocês que eu acreditava sim numa terça-feira baixista, assim como eu acredito numa quarta-feira baixista lá nos Estados Unidos, ok? O ponto aqui na bolsa, no Dow Jones, que é a bolsa das 30 maiores empresas do setor industrial, era 24.860. Ontem nós tínhamos um candle de topo, né? Deixa eu ver um negócio aqui. A máxima do dia 11, 24.860. A mínima de ontem, 24.862. Né? Isso significa, pessoal, que é um padrão extremamente raro, né? Mas nós temos aqui um bebê abandonado de topo. Né? O bebê abandonado é quando existe gap de corpo e de sombra entre o bebê, o pai e a mãe. Isso é literatura de análise técnica, tá? Que fique bem claro. Então nós temos um bebê abandonado de topo e, no mínimo, eu continuo acreditando que o mercado vem nos 24.500 pontos, que é o que eu já acreditava na sexta-feira, que o mercado tocaria aqui, poderia até ultrapassar essa região, mas ele não sustentaria. Então acho que tem mais uns 200 pontos aí na Bolsa Americana para cair. Né? O alvo específico seria 24.498, onde está a média por ali. Então continuo acreditando em pelo menos uma quarta-feira de baixa lá fora. Observando o S&P, nós não temos exatamente um bebê abandonado de topo, mas temos um candle que sugere queda, da mesma forma, né? O alvo seria 2682, 2683, então teria algum espaço para cair para mais um ou dois pregões. O que chama atenção é esse candle isolado em gap, isso daqui se configura como uma estrela da noite, uma evening star, e tem potencial para trazer o mercado na média, no mínimo, lá fora. Então tem mais um ou dois pregões de queda para o S&P. O índice Nasdaq, por sua vez, ele já apresentava um padrão de queda muito firme, né? Um padrão
de queda mais forte. O fato de nós termos o gap aqui, que pode ser um gap de fuga, é algo bastante relevante, principalmente se amanhã de fato for um dia de queda, como me parece que será. E no caso do índice Nasdaq, que está um pouco mais forte que as outras bolsas citadas anteriormente, né, nós temos o 7320 como alvo primário e foi tocado hoje, 7323. Então, assim, caso ele seja perdido, ele teria como alvo a média de 21 e essa linha de tendência de baixa que foi topo no dia 21/3, depois foi topo novamente dia 18/4, e uma vez rompida impulsionou o mercado nesse último movimento de alta. Ok? Então, essas são as bolsas de fora. Vamos dar uma olhada aqui agora no petróleo e depois no EWZ, correto? Então vamos lá. Bom, eu vou falar do petróleo primeiro, aí quando eu começar com o EWZ eu já tenho um foco total aqui nos ativos domésticos, né? O petróleo eu vou estudar o Crude Oil, que é o WTI, petróleo negociado na NYMEX em Nova York. Hoje um dia de queda, mas uma queda muito leve. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu procuro sair da mesmice, ser diferente, colocar alguma coisa um pouco fora da curva antagônica nos estudos, né? Então, muita gente falando, a petróleo é $90, 80 e tantos dólares e tal. Pode até ser, mas a grande questão é que no gráfico diário a gente tem uma linha que impulsionou os preços. Eu nem estou dizendo que essa linha vai ser alvo aqui, né, de uma correção, mas a gente consegue replicar alguma coisa parecendo que isso daqui é um alargamento. Então, o alargamento tem uma linha superior, ela não foi testada hoje, mas a região fez alguma pressão, né? E nós temos um candle de topo. É uma estrela cadente com uma leve sombra inferior, mas é uma estrela cadente. E é interessante que a máxima do dia 5, né? Do dia 10, do dia 10 do 5, foi 7,86, né? E a máxima de hoje, 7,89. Então a gente pode esboçar aqui um topo duplo com essa região aqui de 70 e 29, por aqui como um eixo, que poderia trazer o mercado a 67 ou, de repente, na mínima desse candle maluco aqui, que seria 67, 66. Então, acho que a gente vai ter alguma correção no petróleo, sendo mais objetivo possível. Ok? E falando do EWZ, nós tivemos um pregão de queda hoje, né? Você fala, pô, professor, mas como é que foi um pregão de queda se o candle é verde? Muito simples, né? Já abriu em gap, né? Abriu em gap aqui embaixo, se recuperou ao longo do dia, mas a recuperação foi insuficiente para ser um fechamento positivo, inclusive foi um fechamento negativo. Essa movimentação chama a atenção porque, se eu pegar esse candle aqui do dia 8, a mínima dele foi rompida, né? Esboçando um provável teste aqui, dentro de 3, 4 pregões, em 38,19. Só que o mercado se recuperou e fechou perto da máxima. E subiu um pouquinho no pós-mercado também. Então, o mercado precisaria perder de novo, né, o 39,52, aí vir testar a mínima de hoje, 39,25, aí sim abrir espaço para o objetivo final do M desse topo duplo, que é o 38,19. É isso, né? Então esse candle, ele favorece moderadamente uma posição na ponta compradora, só que a tendência é de baixa. Eu estou falando ele de forma isolada por ter ocorrido um rompimento falso e ele ser um candle de corpo, quase um marobuzu, ok? Então é isso. Então vamos estudar agora o Ibov, né? Ibov já fechado, o índice futuro ainda operando. Vamos dar uma olhada aqui no como é que está o índice futuro, né? 85.820, está em leve queda, mas o ajuste foi negativo, forte volume, né? E o Ibov aqui, um fechamento em leve baixa, né? Com sombra inferior. Então, sendo bem objetivo aqui, o que eu penso sobre o Ibov, pessoal? Tem
Uma possibilidade de um ombro, cabeça a ombro, sim. Eu citei no meu informe cenário que eu acreditava que a região de 83,900 seria testada hoje. Ela foi testada. Poderia parecer uma loucura, né? Porque o mercado ontem ele tinha fechado a 85,232. A gente estaria falando uma queda de 1.300, 1.400 pontos, mas ele o fez, né? A mínima foi exatamente a 83,829, então teoricamente ele teria até violado esse ponto no intraday, mas ela foi suporte várias vezes. E o mercado deixa uma sombra inferior, então ele alimenta a possibilidade de ter um ombro cabeça a ombro invertido. Você fala, professor, mas o segundo ombro a sombra é mais embaixo que a primeira, mas a neckline também seria inclinada, se você for ver aqui, né? Então é uma hipótese, né? É uma possibilidade, sim. No caso do BOVA11, ele veio 81. A gente até tinha comentado que 81 era um alvo imediato quando o mercado não conseguiu sustentar acima de 83. Então ele caiu, contando a máxima de sexta-feira e a mínima de hoje, caiu muito forte e o volume chama a atenção. Então aqui existe também a hipótese de um ombro cabeça a ombro. Agora invertido. Agora um cabeça a ombro invertido, se o mercado, por exemplo, pesar lá fora, ele pode alimentar compras por parte de alguns players e esses players serem surpreendidos com pregão de baixa, por exemplo. É mercado, né? Então a gente avalia as possibilidades, olha commodities, olha o fluxo tal e tenta posicionar-se da melhor forma possível. Ai, como é complicado aqui. Vamos lá, um negócio simples, só quero copiar e colar aqui. Uau, funcionou, maravilha. Então aqui tem o ombro, cabeça, ombro invertido, a neckline também inclinada, então o fato desse ombro ser mais baixo que o primeiro não invalida a leitura de maneira nenhuma, né? Então, né, houve um olé aqui nos vendidos, né? O mercado recuperou e amanhã vai ser um dia importante. Então, o que eu acreditava de uma segunda a uma terça com predominantemente baixista foi materializado e o mercado vai pro pau na quarta mesmo, pessoal. É dia de Copom, né? Então o mercado vai pro pau na quarta mesmo, então a leitura tá aí correta. Ontem o ajuste do índice foi no 0 a 0, hoje ele deve ser no 0 a 0 de novo. Eu acho que não tem aqui ainda, mas deve ser na região de 85,600 de novo, e existe uma recuperação intradiária, deixando aqui um martelo, alimentando também a possibilidade de um oco, né? E ele veio nessa outra região aqui, né? Veja que a mínima foi aqui na região de mínimas do dia 28/3, né? Do dia 4/4 e depois do dia 9/4, uma região muito forte que segurou os preços. Então, amanhã aí vai ser realmente o dia D. Se a gente observar o intraday aqui, um gráfico de 15 minutos, um gráfico de 30 minutos, né? A baixa de hoje foi causada por uma perda de linha de tendência de alta, trouxe o mercado numa região de suporte, 84,200, e aqui ele fez fundo e subiu. Chama a atenção que o volume diminuiu conforme o mercado subiu, mas alta é alta. Eu colocaria 85,805 como um ponto divisor de águas. Abaixo dele, eu acho que o mercado volta para 84,900, 84,895. Acima dele, deve brigar muito fortemente aqui nessa linha de tendência destacada em azul. Ok? No caso do dólar, o que eu tenho a dizer sobre o dólar, né? Primeiro que ele disparou durante o pregão e novamente ele fez um sinal de topo. Isso daqui é uma estrela cadente, né? A famosa shooting star, para o pessoal que gosta dos termos em inglês, né? E olha, é um sinal realmente de topo, né? Quem vendeu, por exemplo, hoje já não é um maluco, é um trader ousado, né? Então é um trader ousado, ele coloca o stop acima da máxima de hoje. Quanto mais próximo da máxima ele vendeu, melhor. E tem alguma chance, sim, do dólar corrigir. Principalmente, pessoal, se ele perder a mínima de hoje, que é 3.647.500. Porque muitos traders, inclusive robôs, colocam as suas entradas abaixo da mínima do candle, que sinaliza, no caso, um mercado sobrecomprado, algum sinal de correção, como nós podemos avaliar aí no dólar. Ok? Como destaques do dia de hoje, a primeira ação que eu vou falar aqui é a Qualicorp, com certeza, né?
A ação caiu muito forte, né? Ela já vinha em queda e caiu muito forte aqui impactada pela temporada de balanços, coisa e tal. Pessoal, assim, para quem está vendido na ação, aqui a gente tem vários perfis aqui que acompanham o trabalho, né? Só mudar a cor desse gap porque ele foi fechado. Inclusive o mercado está com a mania, no bom sentido, de fechar os gaps e andar na direção contrária. Então, assim, a Qualicorp é assim, uma coisa é você comprar a Qualicorp a 37, a 34, a 36. Uma outra coisa é você comprar a 21, nem que você passe calor. Então, de repente, às vezes o camarada vê uma ação em alta, ele fala, nossa, por que eu não comprei? O momento de comprar é quando está em queda. Eu não estou dizendo que é para comprar a Qualicorp agora, estou dizendo que ela está descontada. Ela veio numa região de suporte, né? O que eu tenho a dizer sobre o papel? Ela fez um rompimento falso, né? Existia esse suporte R$20,55, ela tocou e não fechou, não sustentou abaixo dele, sinal que o mercado resolveu comprar na região. Prova disso é que teve um volume acima da média, e aí é uma questão de você estudar a entrada gradativa. Se está vendido, eu teria zerado hoje. Rompimento falso de fundo, eu quando estou short eu vou lá e encerro a posição. Para entrar comprando, de repente pode estudar uma movimentação, rompimento de máxima, ou fazer entrada gradativa e trabalhar por assimetria, mas você tem que entender que a ação no final do ano passado estava 34, 35, agora está 21. Então, né, essa que é sempre o meu raciocínio quando eu vivencio esse tipo de situação. Uma outra ação que eu vou fazer também é BR Malls, né? Eu vou pegar os extremos aqui. BRML3, ação do setor de shopping, né? Pegar dois destaques de compra aí que subiram e que caíram. A BR Malls, deixa eu apagar essa reta aqui, é uma ação que vem sendo muito castigada, o setor como um todo, se você pegar. Não é um setor que eu pretendo que faça parte da minha carteira, né? Sendo bem claro, eu acho que a ação tem potencial para cair mais, até 9,50, por exemplo. Agora, o candle de hoje foi um candle de forte volume com recuperação. Eu trabalho com posição, né? Operações para 2, 3 meses. Agora, para o camarada que é um trader mais curto, de repente o rompimento da máxima de hoje a 10,50 pode trazer ação nesse fundo de 11,69 aqui. Ou de repente aqui, ó, nesse ponto que gerou a queda a 11,33. Então, para quem gosta de trabalhar rompimento para pegar 4, 5% no ativo, é uma possibilidade. Lembrando que a tendência dela secundária é uma tendência mais ou menos indefinida, se eu olhar aqui no médio prazo, né? Mas ela tem uma tendência terciária claramente baixista. Então estaria comprando aqui com a faca caindo, podendo a ação cair muito mais, ou se ela repicar, você tem um lucro muito rápido também. Então é uma questão de ponto de vista, desde que o investidor esteja consciente daquilo que ele está fazendo, né? Então, vamos falar sobre os pedidos do YouTube. A ação que o pessoal pediu aqui é a MAR3, Marisa. A MAR3, se a gente colocar aqui um gráfico diário, ela veio nas mínimas de 2017, ponto que gerou uma alta de 100%, né, em questão aí de 3 meses, e ela está na região de novo, sinalizou um martelo. Esse martelo continua válido, né, o martelo sinalizado no dia 4/5, mas será que ela não está descendo para fazer um fundo duplo, igual ela fez aqui entre junho e julho? É uma hipótese também. É aquela minha velha teoria. Quando o pessoal falava em comprar lojas Marisa a 10, a 9 reais, é uma coisa, agora a 5,31 é outra. Aquele é meu velho raciocínio, né? Então, a ação mantém algum volume e tal, só que teve redução. Quer dizer, é um trade de risco, como costuma ser operações, aí, os trades de inflexão, né? Trade de inflexão, o investidor não tem choro nem vela. Entrou, continuou caindo mais, era a tendência principal. Reverteu é mil maravilhas, né? Aí você se sente um herói porque pegou o movimento da mínima. Então é a mesma coisa de vender topo. Quando dá certo é aquela sensação, quando dá errado era o caminho mais provável. Por isso que quando dá certo dá muito dinheiro. Ok, falar de TIMP3. A TIMP nós tínhamos estudado acho que na semana anterior.
Eu comentei que eu acreditava na formação de um topo para o papel, foi quando ela fez esse candle aqui. Esse tipo de candle, pessoal, dificilmente ele fica isolado, principalmente quando é acompanhado por volume, né? Então, ele no mínimo ele é replicado, né? Então, o mercado está subindo aqui, está caindo aqui, pelo menos parcialmente para replicar o corpo, é o que a gente viu. E de repente, sei lá, se trabalhou vendido, se a gente fosse interpretar isso como um topo duplo, o alvo seria 13,70, foi atingido, e o mercado fechou acima dele, quer dizer, rompeu falsamente. Para uma operação short, operação vendida, eu encerraria a minha venda caso eu estivesse vendido. Agora, para uma operação na ponta compradora, a gente tem uma reta aqui que pode ajudar aqui na leitura, né? O mercado veio numa linha de tendência de alta, respeitou. Então, para quem comprar, o stop está abaixo da mínima de hoje, 13,32. Quem está disposto a arriscar, né? E para quem é mais arisco ainda, o stop estaria aqui, ó, para uma entrada atual no 13,70, que seria o alvo do topo duplo. Sim, um estudo simples, objetivo, que quem entra tem ali as cartas na mesa. Aí é uma questão de traçar a estratégia e ir em frente. Ok? Aí nós temos Cezanne. O pessoal pediu também. Cezanne 3, que é a Cosan. Cosan tá fazendo um movimento interessante, né? Ela tinha feito um ombro, cabeça a ombro, veio aqui no alvo, né? A gente pode até tirar esse desenho aqui. E agora ela tem um fundo duplo em desenvolvimento, né? Parecido com aquele estudo da Bolsa de Xangai. Fez o fundo duplo ao redor de 36,55. O segundo fundo rompeu falsamente o primeiro. Isso reforça o padrão, porque muita gente que é estopada aqui acaba entrando depois para não ficar de fora. Onde é que está o eixo? 39,75. Essa é a leitura, parecido com aquele índice de Xangai que eu faço, que é a Bolsa da China, né? Que eu faço a leitura diariamente. Aí tem o Easy Elect 6 aqui para estudar como pedidos do YouTube. Então o IS é a seguradora da Caixa, né? Um dos papéis mais malucos que eu já vi na Bolsa de Valores, aí as movimentações de ação com uma liquidez razoável, é um dos mais malucos, mais disparado. Ela é guiada por uma linha de tendência de baixa. Eu comento já há muito tempo que eu não vejo compra para esse ativo, né? A pessoa fala, putz, é a seguradora da Caixa, mas estude o caso que você vai entender por que ela cai. Ela não cai sem razão, ok? Quando cai, o volume aumenta, né? E, pessoal, é uma tranqueira que as pessoas elas vinculam ao nome da Caixa. Sendo bem sincero, isso significa que a ação não vai subir? Não, não significa que não vai subir, mas ela tem... Veja o motivo, pesquise o IS, aí você vai entender porque que ela cai, a relação dela com a Caixa. Fez muita gente perder dinheiro esse papel, muita gente que inclusive fez termo que eu conheço. A ação, ela veio abaixo do pior fundo que ela tinha. E o que ela está fazendo agora? Ela está fazendo um martelo. Aquela instrução para todo mundo que assiste o canal. Se você está vendido na ação, ela fez um martelo, né? Eu encerraria a minha venda. Agora é momento de comprar. Para quem gosta de especular, para pegar trade rápido, eu não duvido de um retorno até os 9, ou até a própria LTB, né? Ou até uma inflexão na ação. Mas a questão é que quem pergunta do ativo já está comprado faz tempo. Agora sim, entrou hoje, pessoal, por exemplo, stop abaixo de 7,08. Você perde, né? Na verdade, não é tão pouco, né? Porque da mínima para a máxima ela subiu muito. Mas assim, você teria um stop, talvez fique um stop caro, né? Porque ela fechou bem longe do 7,08. Enfim, eu não sinceramente, eu encerraria a venda, mas para comprar eu acho que tem coisa melhor. Mas não duvido que a ação inflexione também. Caso ela rompa a máxima de hoje a 7,85 e sustente acima desse ponto, não seria para mim uma surpresa ver a ação nos 9 testando a média ou na própria LTB, porque ela já fez isso várias vezes anteriormente. Ok? Mas não é a ação de guarda que muita gente prega por aí, não. Né? Eu falo isso desde que ela estava lá em cima já. Ok?
E por fim, para encerrar os pedidos do YouTube para a gente partir para Petro Vale Bancos, nós temos aqui a Eletrobras, que, né, ela tem uma LTB parecida com a UIS, ela não consegue romper. Toda vez que a gente avalia o papel, né, de uns 2, 3 meses para cá, a gente comenta da LTB, pessoal, o dia que ela romper essa LTB e fechar acima dela, a Vale compra. Existe uma possibilidade aqui de fundo duplo parecido com esse fundo duplo que a gente pegou entre dezembro e janeiro, né? Então, para quem é mais arrojado, já poderia arriscar uma compra desde já com stop abaixo aqui do R$20,65, do R$20,61, ok? É realmente parecido, né, essa região com essa, então poderia levar a ação a alguma valorização no curto prazo. Então vamos falar de Petro Vale Bancos para a gente encerrar os estudos de hoje. A Petrobras fez um movimento de alta hoje natural, previsível, de acordo com os nossos estudos. O que significa isso, pessoal? Que nós tínhamos um triângulo ascendente, nós projetamos Fibonacci, qual era o alvo? 2677, ela atingiu o alvo. Se eu estou comprado na ação, ela fechou na máxima, não fechou? Eu hoje terminaria o pregão com 70% a 75% da minha posição comprada realizada, né? Porque ela atingiu um alvo de 100% de FIBO. Pode ir além? Pode. Só que além dela ter atingido o alvo, ela está longe da média de 21. 70% a 75% da minha posição já estaria no bolso, né? Aguardando uma correção para pensar em comprar a ação de novo. Falando sobre Vale, o mesmo ritmo, subindo devagar e sempre, como é que seria a minha estratégia? No caso, como é um movimento que não tem uma figura como guia, o que eu faria? Colocaria sempre stop abaixo da mínima do dia anterior. Então, onde é que estaria o meu stop agora? Abaixo de 53,18, uns 10 centavos abaixo. Se eu tivesse colocado ontem, não teria sido estopado, no dia 11 não teria sido estopado, então colocar abaixo da mínima do dia anterior, na minha opinião, é uma boa técnica. Eu estaria com 100% da posição caso tivesse comprado surfando essa movimentação. Ok? Falar de Tube 4. Tube 4 aí na tela. Hoje um pregão interessante. Por que é interessante esse pregão de Tube? Eu tenho aqui um topo, né? Eu vou copiar esse topo. Vou trazer ele aqui. Eu só quero copiar o topo. É só copiar o topo, mas não deu. Vamos lá. Vamos desenhar de novo aqui. Então vamos fazer uma elipse bonitinha aqui. Vamos desenhar. Então tem aqui um topo, né? Será que eu vou conseguir copiar? Maravilha. Não consegui. Vamos tentar de novo, senão eu desenho de novo. Agora eu consegui, que legal. Aí eu tenho o outro topo, né, mais baixo que o anterior. Agora deu certo. Então isso daqui traz um esboço, uma possibilidade de um pivô de baixa, né? Um pivô de baixa que seria acionado na perda aqui dos 47. Pois o mercado perdeu os 47 e acionou no intraday esse pivô. Só que ele recuperou durante toda a sessão, fechou perto da máxima acima dos 47. Será que isso daqui é um falso rompimento de pivô? A gente vai saber amanhã, né? Então, quer dizer, houve o acionamento no intraday, mas não confirmou pelo diário. Como o estudo é pelo diário, a gente opera pelo diário, e para quem estava vendido, teria que ter estopado aqui no final. Pode até vender de novo, mas teria que ter estopado no final, porque o ponto de acionamento foi perdido e o mercado voltou acima dele. Só que tem essa linha de retorno como resistência, tem a média, tem esse fundo 47,56, mas essa é a leitura. Falando de Bradesco, Bradesco foi milimetricamente na região de objetivo, que a gente vem falando já há algum tempo, né? Que é uma espécie de canal, que o alvo era aqui, que provavelmente Bradesco viria neste fundo, né? Esse fundo é exatamente 31,46. Eu vou traçar aqui, acho que faz sentido, né? 31,46, né? Então, o que a gente traçou para a semana, né? De alvo, aquela coisa toda foi cumprido. Legal, tal. O que eu tenho de leitura aqui? Primeiro, o alvo foi atingido. Se eu tivesse vendido, eu encerraria a posição. Segundo, abaixo de 32,15, nós tínhamos um pivô de baixa. Chegou rompendo o intraday, igual Itaú, mas não sustentou. Isso é um sinal. Então, essa região se torna mais importante e decisiva ainda. Eu acho que faz sentido marcá-la
aqui no gráfico, né? Então assim, pô professor, mas o mercado tá difícil. Tá, e vai continuar algum tempo ainda. Ok? Temporada de balanços, Copom, Fed, aí entra a expectativa de Copa do Mundo, férias lá no hemisfério norte, é um balaio de gatos. Todo dia que eu faço o informe para os meus alunos do grupo, eu coloco, pessoal, cenário misto, nunca tem um cenário definido. É a Europa para um lado, Estados Unidos para o outro, petróleo para um lado, metais para o outro, aí vira no intraday, é bolsa. Então eu diria que acima de 32,15 favorece a compra, abaixo favorece a venda. É uma região de resistência, né? Nós temos esse fundo, tem a média de 5, tem este outro fundo e amanhã a gente vai ter definição também. E para a gente terminar, Banco do Brasil, o Banco do Brasil está realmente com a venda predominante, né? No caso especificamente de Banco do Brasil, esse ponto que acionou o pivô e o mercado voltou acima dele em Itubi e em Bradesco, em Banco do Brasil não ocorreu. Isso torna as leituras embaralhadas, porque eu não tenho uma homogeneidade, por exemplo, nos 3 maiores bancos, que é comum, inclusive, né? Então o ponto é 34,62. Então, abaixo de 34,62, nós temos um pivô de baixa em Banco do Brasil, que foi acionado hoje e confirmado em fechamento, né? Então isso torna a leitura mais embaralhada, porque eu não tenho uma direção única para os bancos. Então, eu disse a vocês que nós teríamos provavelmente uma sexta, uma segunda e uma terça, não de baixa, mas de queda, né, de moderada, em alguns momentos mais aguda. Isso foi materializado, né, a sexta, a segunda e a terça, e que eu acreditava é que a quarta-feira o mercado iria para o pau, e que o pregão de quarta-feira definiria o curto prazo. Continuo achando. A sexta, a segunda e a terça nós acertamos. Acho que amanhã vai ser um dia de briga. Para quem acha que vai ser um dia de domínio comprador, eu discordo. Eu acho que vai ter venda e vai ter compra. Vai ter um equilíbrio grande. Eu não duvidaria de um pregão mais lateral, principalmente no início. E aí o fechamento vai dizer. Tem Vale, Petro longe das médias, indicando que pode ter uma correção. O Banco do Brasil também. Itubi e Bradesco indicando alta, junto com algumas outras empresas fecharam na máxima. Você pega tipo BB Seguridade, CESP, tudo bem, são ações secundárias, mas tem algum sentimento daqui a própria Petro, apesar de estar longe da média, e isso torna a leitura altamente complexa, né, como eu acho que deve ser nos próximos dias, ok? E depois de uma fase complexa, você tem alguns pregões mais fáceis e é ali que você tem que tentar fazer dinheiro. Pessoal, para assinar o Informe Cenário, nome e e-mail no site. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e contribuir ali, participar da área de comentários, que é muito importante. Faço o programa com muito prazer, espero agregar, que seja positivo nos seus estudos e investimentos. Seguimos juntos aí na missão de desenvolvimento da renda variável no Brasil. O meu forte abraço, saúde, paz e até amanhã, se Deus quiser, no Radar. Valeu!